Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que sempre nos prestigia na capital e também no interior. Não esqueça, o jornal O Rio Branco, o melhor e mais antigo jornal do Acre, também agora é o mais moderno, está disponível na palma da sua mão, através do seu celular. Ou no seu computador, notebook, tablet. É o aparelho que você optar. O importante é que você vai encontrar na internet, através do portal oriobranco.net, a edição completa, na íntegra, a edição impressa do jornal O Rio Branco, além das atualizações minuto a minuto sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo, ok? Ele já foi editor-chefe do jornal O Rio Branco, trabalhou em todos os jornais do Acre e montou outros também, tabloides, semanários, quinzenários, trimestrais, enfim. Me refiro a Suede Chaves, jornalista e advogado. Advogado e jornalista. Seja bem-vindo. Tudo bem? Satisfação estar aqui, Muniz. Prazer recebê-lo aqui no programa. Maria, você sabe que aqui eu estou em casa, né? Com certeza. Não basta só sentir-se em casa, você está em casa, de fato. Graças a Deus. Eu sempre tive essa casa como minha. Aliás, esse sentimento é de todos os que passaram por aqui, viu, Suede? É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, pela minha história jornalística, como eu comecei com Elcio Martins e o Silvio Martinello, e tivemos a primeira fase da Gazeta, não essa, mas a anterior, não é? Eu poderia me sentir um gazeteiro, né? Um gazetista. Mas o Rio Branco sempre foi a minha casa. Nós tivemos aqui períodos muito felizes do jornalismo, né? É verdade. Muito vibrantes. E também passaram por aqui muitas pessoas, né? Que consideram a mesma coisa. Os grandes jornalistas do Acre passaram por aqui. É verdade, é verdade. E a verdade é o seguinte, não estou aqui querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, mas existem empresas hoje mais fortes que a nossa, mais estruturada, que pagam melhor, Isso, mas isso é unânime. Em nenhuma dessas empresas há um ambiente que existe aqui. Liberdade, Eu queria fazer até uma ressalva interessante para você ver, talvez vá coincidir com o assunto que nós vamos abordar, né? Nosso patrão aqui, o grande Narciso Mendes, né? Teve uma época que o Narciso, antes de ser proprietário do jornal, que ele construiu uma imagem política, digamos assim, não é muito boa, né? Isso, é verdade. Ficou aquela imagem do Narciso. Final dos anos 80. Exatamente. E depois, digamos assim, eu vou dizer que até eu, como jornalista mesmo, de oposição, que tinha um amigo meu que sempre me chamou, jornalista de oposição. Não tem nada de oposição. Mas aí eu vim conhecer o Narciso aqui. E conheci uma das melhores pessoas, um dos empresários mais arrojado e mais humano que eu conheço. Primeiro que ele não trata ninguém, você passou por aqui várias vezes, como um empregado, né? E depois o seguinte, por exemplo, com relação à linha do jornal, eu fiquei impressionado. Eu editei aqui, você sabe, fui editor, e o Narciso nunca me fez uma censura. É evidente que eu tenho que saber os interesses da empresa, né? Mas o Narciso, então, é uma figura extraordinária. Eu tenho muito apreço pelo homem público, pelo empresário, pelo pai de família, pelo amigo Narciso Mendes. Estendemos tudo isso também aos demais membros da família, Dona Célia, sem dúvida alguma. Patrícia, que a nova geração está comandando. Verdade. Legal. Suede, como eu falei, você montou alguns jornais. Isso, verdade. Passou por aqui, foi editor, você teve várias passagens por aqui, foi editor de política, você trabalhou com jornal como repórter especial, enfim. Você começou onde mesmo? Eu comecei com o Elcio Martins no O Jornal, que era um jornal editado pelo serviço digamos assim, pela assessoria de comunicação, pelo serviço de divulgação do Estado do Acre, o SERDA, né? Certo. O Elcio Martins, o Zé Paz, né? E naquela ocasião, o Elcio Martins, que era correspondente do Estado de São Paulo, no Estadão, né? Ele me convidou para mim também fazer parte da equipe. E aí tive a graça de trabalhar com essas pessoas, né? O Edson Martins, que eu considero o texto mais clássico, o melhor português mais escorreito que eu vi. Mais do que o Zé? Mais do que o Zé Leite. Que o Zé Leite e o Edson Martins eram como se fossem irmãos, né? Então eles se completavam. Evidentemente que o Zé Leite era um craque, né? Era um craque mordaz, era um texto extraordinário, né? Que a nova geração precisa verificar, ter contato com esse texto. Isso é uma opinião minha, não sei se você concorda. Na minha opinião, ele foi
o melhor de todos os tempos. Não, sem dúvida Hoje alguma. nós temos bons jornalistas aí, mas... E outra coisa, ele era jornalista. Né? Ele vivia para isso, né? Eu sempre tive um certo envolvimento com a política, né? E eu nunca consegui conversar com o Zé Leite, na mordacidade dele, né? No humor dele. Eu nunca consegui conversar com o Zé Leite 2 ou 3 minutos, sem que ele já colocasse a sua mordacidade, a sua... Né? Era da personalidade dele, porque ele era jornalista. Ele nunca se colocava na condição de uma pessoa que pertencia a um partido que defendia ideologia, não. Ele era jornalista. Isso fazia dele uma pessoa equidistante da cena política. É interessante. Todos nós tivemos que vivenciar a chamada fase do FOCA, né? Sim. No final dos anos 80, e então eu tive naquela época... O maior incentivador foi o Fernandes, foi ele quem me abriu as portas. Verdade. Mas assim, aí depois quem deu assim o retoque final, ao mesmo tempo foi Tião Maia e Zé Leite, estilos diferentes. Sim, completamente. O Tião é um cara muito criativo também, mas Sim. o Tião era meio esquentado na hora de passar informações para o cara. Impetuoso. O Zé não, o Zé ele já te aceitava do jeito que você era. Isso. E aí ele, devagarinho, ele ia te moldando, te ajudando. O Tião, ele queria impor na marcha. Ele tem um processador um pouco apressado, ele quer que todo mundo seja igual, né? É verdade. Mas o Zé Leite foi assim, uma pessoa extraordinária também. É interessante que na época, nós não tínhamos escola de jornalismo aqui. Né? Não, era... E ao mesmo tempo tínhamos, né? Era a melhor escola. E o Jornal Rio Branco se transformou ao longo de 15, 20 anos numa escola de jornalismo. Que muita gente diz isso e aprendeu aqui dentro. Aprendeu aqui. Hoje nós temos, por exemplo, só gente daquela época nossa, eu citaria a Sandra Assunção, a Golbe Puli, né, e vários outros profissionais que depois se consolidaram no jornalismo acriano. Isso da era mais... recente. Aliás, nem tão recente, exatamente. Mas também não é da era antiga. O próprio Luiz Carlos começou aqui. Exatamente, que hoje é o decano, né? A gente tem que respeitar. Não, por 40 anos para mais de jornalismo político. É verdade. Um dia desse eu conversando com um amigo meu, eu disse, você disse que a sua coluna é mais antiga? Eu digo, aí eu expliquei por quê. Porque eu, de forma ininterrupta. O Luiz Carlos, até por ter sido convidado para ser assessor de comunicação em 3 gestões. Exatamente. Uma na prefeitura com o Mauri e 2 no governo. Isso. Então ele passou um tempo sem escrever, automaticamente. Sim, verdade. No meu caso, eu sempre mantive. Sem interrupção. Mas não estou querendo fazer uma comparação. Esse cara tem 1000 laudas, milhões de laudas nos separam. Lauda, gente, na moda antiga era um pedaço de papel que você usava para fazer ali as suas escritas. Né? Mas, Suede, de lá para cá, o que mudou na nossa imprensa, antes de entrarmos de fato no outro assunto? Na sua opinião, nessa era moderna, era digital? A palavra é essa. Ontem eu estive no gabinete do governador, do vice-governador, onde era o Cerda, né? Serviço de Divulgação Estadual. Exatamente. Em frente ou ao lado do antigo jornal O Rio Branco. Exatamente. E a aplicação da outra esquina. Lado. Exatamente. Sim. E eu dizia para eles, olha, onde nós estamos aqui funcionavam as linotipos. E eu gostaria que os jornalistas, os jovens, né, que usam o iPhone, essas tecnologias extraordinárias, né, que eles vissem, pelo menos visualizassem o que era um linotipo. Para poder saber uma máquina extraordinária que serviu à imprensa 350 anos. É verdade. Entendeu? Quer dizer, em 1977, não era moderna, o Jornal do Brasil ainda fazia a sua composição em linotipo, que era uma composição, você sabe, quer dizer, a chumbo. Quer dizer, o cidadão estava trabalhando aqui naquela estrovenga, né, de ferro, tomando leite para poder, né? E o chumbo derretido aqui, para ele poder... Era um trabalho. Então, se você pega... Eu duvido se essa turma de hoje conseguisse fazer, teria condição de fazer o que os caras faziam no passado. O próprio Varadouro do qual eu participei, eu comecei... na realidade, eu comecei mesmo no Varadouro, né? Eu me lembro que a gente tinha que... Para sair uma fotografia, você tinha que fazer o clichê. O famoso clichê, né? Isso. Quer dizer, a gente tinha que mandar, o pessoal mandava a foto para São Paulo, para vir um clichê, para fazer uma impressão aqui. Olha então, que loucura. O grande fato da imprensa hoje é exatamente o que você falou. É a revolução digital. São 1000 anos na frente. Então, nós ficamos um pouco
Isso. um pouco para trás. Reforçando aquele time ali dos que passaram por aqui, o vice-governador esteve aqui, foi funcionário aqui do jornal O Rio Branco. O Major Wellington Rocha. A época era só o Wesley. É verdade. Ele passou por aqui, assim como o doutor Arquilau Filho da Melo. Socorro. Doutor Arquilau Melo, trabalhei com ele, né? tanto no Varadouro como na antiga Gazeta, essa Gazeta que eu lhe falei. Que foi Maurício Sérgio. Primeira Gazeta. Maurício Sérgio, verdade. Muita gente boa passou por Verdade. Legal. Muito bem. Suede, agora, há 15 dias, lá no Salão Nobre do Palácio, a gente conversava logo após a entrevista coletiva do governador. Sobre a Expoac. Sim. E aí a gente tocou no assunto sobre Bolsonaro, aí pintou essa história da indicação do filho dele para atuar nos Estados Unidos como nosso embaixador. Isso. E aí você disse, olha, por incrível que pareça, eu tenho uma opinião diferente da maioria aí. Verdade. E eu acho que, no fundo, o Bolsonaro tem razão. E você explicou por quê. Eu quero que você explique, então, agora. Primeiro, digamos assim, o cidadão teve quase 2 milhões de votos no estado de São Paulo, 1.850.000 votos. Não é pouca coisa, né? O maior deputado, mais votado da história. É verdade, o deputado federal mais votado da história, mais bem votado da história do Brasil. O cidadão é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Quer dizer, é um colegiado importantíssimo do nosso país, onde o povo é representado. É um servidor da Polícia Federal, quer dizer, um homem de conduta ilibada, pelo que consta, né? Mas o que eu queria ressaltar, Muniz, e também com relação à questão do nepotismo, né? Não, isso aí não se deve nem tocar, porque é ponto pacífico, não caracteriza nepotismo o caso da indicação. São milhares de, por exemplo, prefeitos cujas primeiras damas, por exemplo, são nomeadas secretárias de Ação Social e tal, são cargos de natureza política, então não caracteriza. Ele não poderia, por exemplo, ser cônsul, por exemplo, em Washington. Mas embaixador pode, porque é um cargo de natureza política. Mas o que eu queria ressaltar, e nós estivemos conversando, é exatamente com relação à questão de como se dão, como se deram os grandes fatos da história até, né, com relação às relações entre os países e os territórios. Certo. Elas não se dão entre os estados. Dá só um tempinho aí para você não perder o rebolado, tranquilo. O embalo, digo. Mas isso, de certa forma, não deixa os embaixadores de carreira enciumados, até porque esse, até o momento, é o cargo mais importante na carreira de um diplomata. É verdade. Tirando o ministro de Relações Exteriores, é o mais importante. É o mais importante, é o que muita gente sonha. Esse choque, Muniz, digamos assim, vamos chamar de choque, choque positivo, né? Isso. Do exercício do poder da diplomacia sempre existiu. Sempre existiu e sempre existirá. Não é coisa de não é coisa, é natural isso, né? O que eu queria ressaltar é que, como eu estava te falando, as relações entre os países e os territórios, elas se dão basicamente entre as pessoas, não é? Entre as pessoas. Então, isso quase sempre é definitivo, é importante, é fundamental. Por isso que, e aí eu gostaria de citar um fato histórico, né? Na ocasião nós conversamos, da presença ou da atuação de um chanceler brasileiro, principalmente em todo o período praticamente da Segunda Guerra Mundial, que ele teve uma atuação extraordinária em favor do Brasil. Para você ter uma ideia, ele basicamente determinou a ida do Brasil para se compor ao lado dos aliados, contra o hitlerismo, contra o nazismo, contra o fascismo, que foi o ministro Oswaldo Aranha, que também foi embaixador. Então, o ministro Oswaldo Aranha, ele só para situar melhor o pessoal, isso em que ano? Não, o ministro Oswaldo Aranha, ele foi ministro das Relações Exteriores de 1938, né, já antes da guerra. No Estado Novo? No Estado Novo. Exatamente, a 1941. Mas a atuação dele não encerrou aí. Então, 41 não, a 46. Ele foi ministro das Relações Exteriores de 38 a 46, portanto, durante todo o período da guerra. E por que eu ressalto a figura do Oswaldo Aranha? Eu ressalto porque ele realizou 2 grandes feitos, na minha opinião, vamos fazer o seguinte, eu vou te interromper, não esquece dos feitos. Não, são 2. Os 2. Só roda a vinheta aí e a gente volta na sequência para continuar a conversa com o Suede Chaves. Até já.